Muito obrigado pela presença de todos. Meu nome é Luiz André Alzer, eu sou jornalista, não sou niteroense, mas vim morar em Niterói com 3, 4 anos de idade e morei, acho que, quase 40 anos da minha vida aqui. Agora estou morando no Rio há pouco tempo, mas tenho laços profundos com Niterói por conta dos meus filhos, da minha mãe, da minha família, todo mundo é daqui. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer também o pessoal da Travessa. Muito obrigado pelo espaço aqui para a gente fazer esse bate-papo, esse debate, porque esse é o terceiro evento na Travessa, só para vocês saberem. E a Travessa está completando um ano agora em dezembro, né? Mas, claro, a gente estava com uma série de restrições e agora a gente está podendo voltar a fazer alguns bate-papos para ter debates. Eu acho que mais do que um espaço de livro, uma livraria é também um espaço de ideias, né? De você discutir ideias, você poder conversar e sobre N eventos, né? Bom, esse aqui é o encontro que para a gente é muito especial. É o encontro promovido pelo A Seguir Niterói, é um site que eu tenho certeza que a maioria de vocês conhece. Para quem não entrou recentemente no site, eu sugiro que entre, ele está de cara nova, ele mudou tem pouco mais de uma semana, e no dia 22 agora, ou seja, no dia do aniversário de Niterói, ele vai estar com a TV Nikit, que é uma experiência absolutamente diferente. Eu acho que todo mundo vai gostar muito de participar. E, ao mesmo tempo, esse é um evento também que marca a retomada, né? A gente passou um período muito difícil, ainda está passando, mas mal ou bem Niterói agora está com 7% da ocupação dos leitos de Covid. É um número muito pequeno, perto do que estava pelo menos uns 6 meses atrás, né? Que foi um momento muito crônico. Mas a gente tem que lembrar sempre que Niterói teve já 57.500 casos, um pouquinho mais, 57.500 casos de Covid. O que significa, a gente sempre sabe que Niterói tem 500 mil de habitantes, né? Então significa quase 12% da população, é muita gente. E a gente perdeu 2.490 e poucas pessoas nesse período, ou seja, não foi um período fácil. Mas aqui a gente vai olhar para frente, vai falar um pouco desse período de 1 ano e meio, vamos falar de jornalismo local, né, com 3 jornalistas que estão aqui, e eu queria apresentá-los aqui para a gente iniciar o bate-papo. Aqui no meio a gente tem o Luiz Cláudio Latiger, é um jornalista com mais de 30 anos de profissão, já teve no Jornal do Brasil, na TV Globo, na Globo News, foi diretor da Globo News. Latiger morou em Buenos Aires, morou no Rio, morou em São Paulo, morou em Brasília, mas ele sempre manteve a base aqui em Niterói. E criou o site A Seguir Niterói, junto com a Silvia Fonseca, que está por aqui também, e o Wilson Pessoa. A Silvia é jornalista do Globo, trabalhou muitos anos no Globo, era editora executiva, e o Wilson Pessoa é publicitário, cuidava da área comercial. Tive o prazer de trabalhar com os dois nos quase 20 anos que eu fiquei lá no Grupo Globo. Do lado aqui do Latiger nós temos a Ana Cláudia Guimarães, certamente a pessoa mais popular aqui da nossa mesa. A Ana Cláudia é a principal colunista hoje de Niterói, ela é do Globo Niterói, mas além disso ela também, além da coluna que ela tem todo domingo, ela é também da equipe de um craque do jornalismo, que é o Anselmo Góes. Ela faz parte da equipe do Anselmo e trabalhou também com o Boechat, né? Então, uma escola muito boa, e a Ana Cláudia, além de jornalista, ela tem uma atuação muito forte em redes sociais. Quem a segue aqui, certamente acompanha isso, ou seja, é uma jornalista completamente antenada com o mundo atual. E daqui do outro lado nós temos a Daniela Araújo, conhecida como Dani, né, que é mestre em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas, e ela é a coordenadora do projeto Bem TV, que é um projeto que traz qualificação para jovens de comunidades do Niterói e de São Gonçalo, através do audiovisual. Ela vai falar um pouquinho aqui sobre isso para a gente conhecer melhor. E ela fala uma coisa muito bacana, que o papel social do jornalismo, do jornalismo é, uma certa forma, a inserção no papel social, né? Então, o jornalismo ajuda a gente a garantir direitos. Então, o papo aqui vai ser sobre jornalismo, vai ser sobre a pandemia. E vou abrir aqui fazendo a primeira pergunta para o nosso anfitrião, Luiz Cláudio Latiger. E eu queria que você falasse um pouquinho do tamanho que foi esse período de pandemia. O que isso representou para a cidade nesse 1 ano e meio?
Eu não estou acostumado com o negócio de televisão. Boa noite para todo mundo aqui, obrigado pela presença. A gente queria muito fazer esses encontros na cidade e acho que com o avanço da vacinação está sendo possível começar a pensar nisso e é muito bom encontrar pessoas aqui mobilizadas pela cidade e pelos assuntos locais. Esse é um pouco o ponto que moveu a todos nós, né? Quando começou a pandemia, a gente foi como um estalo, assim, quer dizer, mudou tudo, a vida da gente vai mudar, mudam as referências. Eu trabalhei a vida inteira em empresa de comunicação grande e você tinha referência de Brasil, do noticiário internacional, você olhava para o mundo, né? E, de repente, você quer saber se a escola do teu filho vai funcionar, se o supermercado vai abrir, qual é o horário do banco, o que acontece no posto de saúde, se estão atendendo, se estão usando máscara. O assunto local, de repente, te atropela. Isso foi uma redescoberta dentro dessa pandemia. E a gente olhou assim e viu, poxa, nós fomos perdendo os nossos canais de comunicação, os nossos canais de conversa, né? Porque a comunicação, o que é? A conversa. Você estabelece uma conversa entre as pessoas, no território, em torno de um assunto, de uma motivação comum, um encontro, né? Um local de encontro. A gente perdeu esse território local, as redes sociais foram minando os jornais, mas a pandemia trouxe isso de volta, especialmente no momento de desinformação, de muita confusão e delicado, porque a vida das pessoas estava em risco. Então, não dá para brincar eu acho que esse remédio pode, eu acho que esse remédio não pode. Não dá para ser. E aí era muito necessário ter uma informação confiável, ter o amparo da ciência, ter o respaldo da universidade, ter uma informação qualificada. E aí, no pior cenário possível, nós nos juntamos, um grupo de jornalistas de Niterói, eu, a Silvia, mas vários colegas contribuíram com essa ideia. Vamos criar um mecanismo aqui da gente voltar a se falar, da gente poder falar da cidade, ver o que está acontecendo, trocar informações, se ajudar, né? E a gente falou, não vai dar certo isso, porque como é que você vai financiar isso no momento de pandemia, com tudo parado? Não vai financiar, a gente vai fazer porque acredita na ideia e na pior das hipóteses, depois de 6 meses, prestamos uma contribuição para a cidade onde a gente vive e tal. Se tiver fôlego para ir mais longe, a gente avança, vai avançando. A gente não esperava que a pandemia durasse tanto e não esperava que a seguir durasse tanto. A gente já está entrando no 2º ano, né? O A Seguir foi lançado em maio, não é isso? Em maio. Maio do ano passado. E numa correria, porque foi o dia que a cidade fechou. E a gente falou assim, a cidade vai fechar, nós estamos no escuro, a gente não sabe nada do que acontece em Niterói, nós estamos trancados dentro de casa e o que está na nossa volta a gente não sabe. E a gente perdeu todos os canais, os jornais da cidade foram desaparecendo, jornais de bairro, que já tiveram um papel importante na cidade, e a gente falou, não, vamos tentar. E a gente correu para, no dia que a cidade fechou, a gente entrar, criar uma janela. Era um pouco essa coisa, era quase como serviços essenciais, né? Tipo, vamos prestar esse serviço. E hoje a gente vê, depois de todo esse tempo, que muitas das questões realmente vão passar a fazer parte da vida da gente daqui para frente. Porque a gente não passa por uma experiência dessa sem ser tocado, sem se modificar, né? Então, a gente acha que a cidade, o morador da cidade, vai pensar mais a cidade, vai ter uma preocupação mais local, uma atuação comunitária mais marcante, e a gente acha que ainda pode contribuir nesse processo. Por isso que a gente se moveu nessa direção. O Latiger falou um ponto importante, que é o jornalismo hiperlocal. Em maio, não sei se vocês lembram, gente, que a pandemia, a gente perdeu um pouco a noção do tempo, né? A verdade é essa. Eu não sei mais o que foi ano passado, o que foi esse ano. Mas em maio, a gente tinha 1 mês e pouco de pandemia, 2 meses,
a gente só tinha notícia nacional, né? O noticiário local não tinha. E aí eu quero passar a bola para a Ana, porque a Ana tem uma coluna de Niterói, né, que fala de Niterói, de costumes de Niterói, notícias, política, mas ao mesmo tempo a Ana é de uma das maiores colunas do Brasil, de uma das principais, que é do Anselmo. Ou seja, ela fica entre o nacional e o local. Como você consegue administrar isso e separar o que é notícia para Niterói? Porque às vezes uma fonte manda para você uma notícia, né? E você precisa decidir. Se for uma notícia relacionada à cidade, você precisa decidir se isso é para o Globo Niterói ou se é para a coluna do Anselmo. Bom, boa noite. Eu tenho muito amor pela cidade, então, assim, realmente é difícil. Eu falo sempre, discuto sempre com o Anselmo, porque eu estou com ele há mais de 20 anos. Eu era da equipe do Boechat e fiquei com o Anselmo, estou com ele até hoje. E eu sempre, quando tenho uma notícia muito boa de Niterói, eu converso com ele, falo com ele, Anselmo, tem isso, porque tem que ter ética com o teu chefe acima de qualquer coisa. E ele é muito bacana, falou, isso é muito importante para a minha coluna, eu vou dar lá, e ele sempre libera. Então, a gente trabalha assim na confiança total, porque a gente é muito amigo, e eu tenho muito amor pela minha coluna do Globo Niterói. Eu tenho um olhar, assim, eu sempre procuro dar um olhar mais positivo da cidade, mostrar personagens, Oi, Luiz Antônio. Mostrar personagens, mostrar pessoas assim que são importantes e que a gente não conhece, né? E durante a pandemia, eu lembro exatamente do dia que a gente, lá na sala do Anselmo, a gente decidiu que eu e o Anselmo iríamos ficar em casa, porque aquilo ia passar. Em uma semana a gente já está de volta, e os meninos mais novos iam trabalhar lá. No jornal. E aí a gente foi ficando, eu vou voltar ao jornal dia 1º agora. O jornal já voltou. É difícil você, sem conseguir rodar pela cidade, ter notícias da cidade. É fato. Mas a gente cria, com o tempo, a gente cria uma rede de informações, uma rede muito preciosa, porque as pessoas querem falar da cidade, querem ver a sua cidade retratada no jornal, e a gente tem que aprender a ouvir. Então, eu acho que esse momento da pandemia foi muito importante para o jornalismo local, onde as pessoas queriam saber, como Latiger disse, o que estava acontecendo com seu vizinho, qual dia seria a sua vacina, e eu acho que a gente tem um papel muito importante, porque... sem modestamente falando, eu acho que o jornalismo fez um papel que o governo não fez. Não estou falando de prefeitura, estou falando que o governo, o Ministério da Saúde, as informações eram muito desencontradas, muita fake news, e a gente fez ali, a gente sempre batia nas mesmas coisas, nas mesmas teclas. E eu recebia muita fake news e sempre tentava checar com órgãos oficiais, porque a gente também recebe muita coisa. E eu costumo dizer que a diferença... Estou falando pra caramba, né? Que a diferença assim, do jornalismo para as mídias sociais, que são super importantes, é porque no jornalismo você é processado se você escreve alguma coisa errado. Você tem responsabilidade, você tem ética. E a rede social, se você começar a seguir qualquer rede social, você só vai ter fake news, porque a pessoa inventa e coloca ali sem responsabilidade nenhuma. Vou passar a bola. Vamos lá, vou passar para a Dani aqui. A gente vai voltar, a gente vai falar desse assunto bastante ainda. Ô Dani, eu acho que talvez a pandemia tenha ajudado muito no trabalho que você faz, do ponto de vista da turma que está atuando, que é o jornalismo comunitário, né? Que normalmente não tem uma voz muito alta, mas é fundamental, e nesse momento de pandemia deve ter sido mais importante. Fala um pouquinho sobre isso e também um pouquinho do trabalho da BEM TV para o pessoal conhecer. Bom, boa noite. Eu sou a Dani Araújo, estou na coordenação da BEM TV agora. A fundadora da BEM TV está sentada ali. Ela me deixa nervosa, gente. É tipo mãe olhando, né? Se você falar besteira da história, ela vai poder desmentir. Vocês perguntam para ela na hora.
Então, a gente faz um trabalho de comunicação comunitária, né, comunicação popular, desde 1990. A BemTV surge como uma ação de um grupo de estudantes da UF que queriam fazer alguma coisa com uma comunicação mais a serviço da comunidade. Mas em 92 vira uma organização e a gente tem, historicamente, um trabalho dentro das comunidades, ali local, presencial, né, conhecendo as pessoas, conhecendo as dificuldades. E é o que todo mundo sofreu quando começou a pandemia. Então, o que aconteceu foi que, de repente, a gente perdeu o vínculo. As pessoas com as quais a gente trabalha não têm acesso a equipamentos e a tecnologia com facilidade, muitos não têm. E a gente precisava pensar como o nosso trabalho de comunicação popular, que está a serviço do desenvolvimento desses jovens e da comunidade, podia continuar. E aí, nesse sentido, acho que a gente, sim, houve uma oportunidade, né? Não foi do jeito que a gente gostaria, mas a gente vem conseguindo manter a conexão, né? Manter o interesse dos jovens pelas questões da comunidade, com uma formiguinha ali, né, uma provocaçãozinha assim, do papel do jovem comunicador. Qual o papel dele dentro da comunidade? Ser youtuber, todo mundo quer. Todo mundo quer ser famoso, né, ser famoso no TikTok, mas esse não é o trabalho que a gente faz, né? O nosso trabalho é pensar a comunicação como um direito humano, né? Todos nós, comunicar é um ato desde o nascimento. A gente se aprende copiando, falando, imitando e se comunicando o tempo todo. Então, pensando dessa forma, a BemTV há alguns anos, né, já trabalha com essa perspectiva da comunicação como um direito que garante outros direitos. E quando a gente chega na pandemia e tudo vira online, ter acesso à comunicação é ter acesso ao auxílio emergencial, é ter acesso ao teste do Covid, o que é PCR, não é PCR, como é que faz. E nessa onda, né, de fake news que a gente vinha vivendo, a gente percebeu, e eu acho que é aí que está o sacado, assim, o pulo do gato, né? A gente percebeu que as redes sociais, principalmente o WhatsApp, tem uma ilusão de verdade porque ela é pessoa a pessoa. Então, se você recebeu ali, o Luiz Cláudio não vai me mandar uma fake news. Então, tudo que vier é verdade. Então, tudo que é massa mandar. Então, a gente percebeu que isso era um perigo, porque em grupos religiosos, em grupos de colegas de trabalho, circulava muito e a gente precisava criar uma outra lógica, né? Uma outra forma de trabalhar com essa comunicação. Então, o que a gente vem fazendo é formando jovens que aprendem a dominar essas ferramentas básicas de comunicação, a checar uma notícia, a identificar o que pode ser uma desinformação, o que pode não ser, e se comprometer a construir uma lista de transmissão com 256 contatos para repassar coisas que são checadas, repassar serviços, né? A gente repassou muito o uso da máscara, os locais de vacinação, as notícias a seguir, o que a gente ia recebendo, a gente ia repassando. E aí, o que era uma ação emergencial para garantir que esses jovens tivessem um vínculo educativo, tivessem um auxílio, porque desde o início o projeto paga uma bolsa para manter a conectividade, para ajudar na alimentação, virou uma super rede, porque quando a gente percebeu, a gente estava falando com 10 mil moradores, 20 mil moradores, 30 mil moradores, até chegar mais de 100 mil moradores, a gente está com uma rede enorme, agora a gente tem mais responsabilidade do que a gente repassa, né? E, só para encerrar, senão eu falo muito também, né? E acho que a gente tem uma questão que é delicada, assim, escolher as formas de se comunicar não se trata somente da linguagem, né? Dessa perspectiva da linguagem popular, né? A comunicação popular, ela está num campo de entender as frestas, né, as brechas de se comunicar. Por que a gente usa o WhatsApp? Não é porque a gente acha ele legal, é porque hoje as operadoras vendem pacote de dados que o cara não pode clicar no link da OMS. Se ele clicar, acabou o dado dele, ele só consegue ler o que chega ali rapidinho. Então, a gente começou a usar isso que era possível para passar informações seguras dentro de um limite também. É limitado, né? Se o cara não tem telefone, ele não está conectado a gente. Se não está sem internet, esse grau, né, de detalhe a gente não consegue ainda resolver. Mas eu acho que é uma frente, né? A gente está mobilizando os jovens para continuar o que a gente vem construindo mais para frente. Acho que é isso. Olá, Tigê. A gente está vendo o jornalismo hiperlocal ser mais necessário do que nunca, né? As pessoas passaram a viver muito mais nesse nosso mundinho. Você passou agora com a reabertura lenta e gradual, a gente está indo a restaurantes mais próximos de casa, as viagens são viagens por cidades vizinhas, né? A gente deixou de ter uma ambição maior e passar a olhar mais para dentro. Como você acha que Niterói fica nesse cenário? Até porque foi uma cidade que se comportou relativamente bem, né, no período da pandemia. Como você acha que funciona
para os moradores de Niterói, você tem que olhar mais para dentro? Isso é um fator interessante, porque Niterói, por definição... Alô? Niterói, por definição, é aquela cidade dormitório, né? Então, o emprego está no Rio, as atividades estão fora do Rio, e a primeira coisa que se cortou foi a possibilidade de você se movimentar, né? O lockdown é um bloqueio que te tranca dentro de casa, que te impede a movimentação, né? A ação do isolamento é essa, quebrar a movimentação e o risco de contágio. E aí você, num período que se alongou muito, é obrigado a redescobrir, porque se você fazia compras num lugar muito longe, você passou a pedir do lado de casa. Se você ia num restaurante na Barra, no fim de semana, você passou a ter que se encontrar em Niterói. Acho que é um movimento sem volta, que não é fruto só da pandemia. Nós temos um colega jornalista que ele hoje mora em São Paulo e trabalha num grupo desses de empresas o Grupo Soma, né, que tem várias empresas de roupa e tal, e ele é assessor de comunicação nacional. E ele dizia que antes da pandemia ele se relacionava com 5 jornais. Agora ele tem que atender 250 rádios, porque a rádio de Bauru quer alguma coisa, porque o representante dele em Bauru quer a informação local, a informação que passa a ser importante na vida das pessoas é a informação local. Não é só uma questão da informação, a gente vai se adequando a isso. Acho que é um processo que Niterói já vinha vivendo antes, a crise econômica atrapalhou, mas você vê, por exemplo, a chegada de empresas que a gente conhecia do Rio, né? A gente ia ao Rio, na Livraria da Travessa, a gente ia comer pizza na Mama Jama, ia fazer compras no supermercado mundial, uma série de atividades passaram a mirar a cidade. Por quê? Porque tem um mercado legal, um público interessante, a cidade... então, eu acho que isso é um movimento sem volta, assim. Acho que vai acontecer pelo comportamento do morador e por força da economia mesmo, não é uma coisa artificial, vai ser orgânica, e porque, eu repito aquele ponto, assim, a gente não vai se livrar desse trauma, dessa experiência de 2 anos correndo risco ao atravessar a rua. Isso deixa marcas e a gente vai descobrir que daqui a 5 anos a gente ainda tem algum comportamento que é decorrente desse momento que a gente viveu. Você falou um negócio que eu concordo 100%, que é um movimento sem volta. Eu também acho que a gente vai começar a olhar mais para dentro. E aí, Ana, eu queria saber, você que conhece tão bem a cidade, que circula e muito ligado ao comportamento da cidade, como que vai ser se vestir, comer, dançar? Como que vai ser a partir de agora? Como que você, tentando fazer um exercício de futurologia, como que você imagina que vai ser em relação ao que a gente era até março do ano passado? Olha, é até engraçado, porque eu estive conversando com um dono de restaurante que virou delivery na pandemia, e aí ele estava falando que o delivery agora despencou, porque todo mundo quer sair. Eu não sei ainda se todo mundo quer sair, porque eu estou dentro de casa ainda. Mas, assim, meus filhos querem sair, não querem mais delivery, querem ir para o restaurante, querem ir à loja comprar, apesar de todo mundo comprar online. Mas essa coisa do restaurante me chamou muita atenção. As pessoas querem confraternizar. Eu ainda tenho um pouco de medo dessa confraternização, porque, pelos exemplos que a gente está vendo, pela Áustria, pelo Reino Unido, mas o fato é que Niterói está com uma contaminação baixíssima e eu não sei se a gente vai passar incólume disso tudo. Eu acho que muitas pessoas vão esquecer dessa pandemia e vão continuar tocando a vida normal. Eu vejo muita gente sem máscara na rua, muita gente, sabe, que já está tocando a vida como se não houvesse amanhã. Mas eu sou muito medrosa, então...
E agora, eu acho também que o jornalismo local vai, cada dia, ser mais fortalecido. Dani, eu queria te perguntar quase a mesma pergunta para ela, só que com o seu olhar das comunidades. Como que vai ser essa transformação agora? E o que mudou na relação dentro das comunidades que você atua tão fortemente, num período que absolutamente tudo ficou fechado e a gente sabe que é muito mais difícil socialmente você conseguir manter, né? Pessoas precisam trabalhar, né? Então, como que você vê essa retomada a partir de agora, com o olhar visto pelo ângulo das comunidades? Olha, essa é uma pergunta delicada, assim. Pequena história longa curta, assim. Quando começou a pandemia, eu estava chegando de volta no Rio, eu tinha saído de uma viagem, eu achei, vamos fazer uma compra, né? Porque a gente vai ficar um tempo aqui sem poder sair e já já isso passa. Quando a coisa foi passando uma semana, 2 semanas, e a farmácia continuava entregando, eu pedia no mercado, o mercado entregava, eu pedia na internet, chegava, me deu um desespero, porque eu me dei conta assim, que não ia parar, porque tinha pessoas que não podiam parar. Muitas empregadas domésticas não pararam, os serviços todos continuaram, e a gente não tinha nem sinal, né, de vacina, não tinha nada. E isso foi me causando muita angústia, eu fiquei com muito medo. Achei que, de fato, as previsões mais pessimistas, que ia demorar 1 ano, 2, o pior cenário da Fiocruz lá no início era 2. Eu falava, gente, será 2 anos, desesperada. E vinha no Preventório, na cidade que eu nasci, que eu cresci, e não tinha pandemia lá, não. Lá tá tudo bem, o botinho estava aberto, nunca teve, tá tudo ótimo. Não sei de onde vocês tiraram isso, você sabe que televisão, jornalismo exagera, né? Inventa coisa, porque... E aquilo me dá um desespero muito grande, mas aí, qual a minha análise sobre isso, né? É que a materialidade da vida, ela é muito forte, assim, e se você precisa sair para pegar água, você vai sair para pegar água, para comprar o pão, você vai sair, né? Então, a gente tem uma diferença na percepção dos danos da pandemia, nas comunidades mais empobrecidas, onde as pessoas não puderam se preservar, muito diferente, né? A gente tem, eu trabalho com jovens comunicadores, a gente tem cerca de 12% de uma turma de 100 que perdeu alguém da família ou muito próximo. É muita gente, é muita coisa, né? Esse pequeno índice de mortalidade entre os jovens ou entre as crianças, quando é seu parente, é 100%. Então, eu acho que tem essa diferença, tem essa anestesia real, né, da gravidade, mas também tem um senso de coletividade que foi contaminando outras esferas, né? Essa coisa da gente se falar por grupos ou se falar por lista de transmissão para informação local, como o Luiz Cláudio falou, isso é muito importante, que a gente conseguia se avisar coisas, se proteger de coisas, né? Quando está subindo muito, não vai, os hospitais estão lotados, às vezes as pessoas não sabiam. Você manda uma informação e nessa rede mais orgânica que os jovens comunicadores conseguem construir, você recebe a resposta. A pessoa diz para você, não acreditei, acreditei. E aí você pode dialogar, né? Diferente de um grande veículo, que talvez isso seja uma camada mais de dificuldade. Então, o que eu tenho de percepção agora é que as pessoas querem muito voltar, né? Elas não perceberam, talvez, a gravidade que alguns de nós percebemos. Eu também tenho muito medo dessa confraternização, mas elas já passaram pelo pior. Então, a necessidade de recompor orçamento familiar, de voltar a estudar, ela é muito, muito grande. A gente ainda tem, entre os jovens comunicadores, e aí eu posso falar com tranquilidade, porque é um pouco mais de 600 que a gente atendeu esse ano, assim, muita carência financeira para o básico, né, para o real. Então, o grande foco que eu percebo a gente precisa retomar com a economia para que os trabalhos voltem, para que ninguém passe mais por isso que está longo demais, né? Isso prejudicou diferente as classes populares na questão da saúde, com certeza, na mortalidade, do trabalho, da renda, mas também muito na educação, porque o acesso à educação remota também foi muito desigual. Deflagrou-se aí várias coisas, né, que já estavam postas. Deixa eu continuar com você aqui, só para... Eu queria entender, por exemplo, vocês criaram uma rede de WhatsApp, que você falou um pouquinho antes, que foi absolutamente vital ali para a comunidade. De certa forma, isso é uma semente que vocês plantaram, porque, vamos imaginar um mundo ideal, gente. Daqui a 1 ano, 1 ano e meio, a gente voltou ao que era antes. Não sei se vai voltar, mas vamos imaginar, vamos ser otimistas aqui, que no fim do ano que vem a gente esteja assim. De certa forma, esse canal de comunicação que vocês criaram é uma forma também de informar o que não tinha antes, né? Porque ele foi vital agora e vai ser mais vital ainda.
Não é isso? Isso não é uma semente que vocês criaram e isso não pode ser replicado para outras comunidades também de fora de Niterói? A gente acredita que sim, né? Começou com um recurso pequeno de incentivo fiscal que a gente tinha para 30 jovens. A gente conseguiu apoio e foi distribuindo bolsa para mais jovens. Hoje a gente está em Niterói. Não vou conseguir listar todas as comunidades porque são mais de 15 comunidades diferentes, cada comunidade com 10, 12, 15, 20 jovens. Em São Gonçalo, em 2 comunidades, na Pavuna e na Maré. A gente está já em algumas comunidades, totalizando esses 600 e poucos, esse grupo, né, espalhado. A nossa perspectiva é que isso seja replicável e, inclusive, assim, voluntário pode ser. O nosso foco, como uma organização de sociedade civil voltada para a proteção da juventude periférica e negra, é garantir o básico, né, o direito à alimentação e à autonomia. Por isso que a gente não entrega cesta, a gente entrega a bolsa, porque aí ele pode comprar tanto um crédito para o celular quanto um produto que falte para casa. E por isso a gente faz dessa forma, mas qualquer jovem que queira assistir às aulas, que queira entrar na plataforma Pluriverso, que é uma plataforma pensada só para redes de organizações que fazem trabalhos voluntários, que queira transmitir, é tudo aberto, é tudo free. Maravilha. Olá, Tigê, eu lembro que quando começou o A Seguir foi lançado, as notícias eram 100% sobre pandemia, né? A gente, e era isso, porque talvez tenha sido o primeiro canal da cidade a noticiar e você virar referência ali sobre o assunto. Onde você, preciso de informação sobre qual posto está aberto. Você ia lá no A Seguir. Aos poucos, vocês foram trazendo outros assuntos para a cidade. Como é que você vê, a partir de agora, essa pluralidade de temas dentro do A Seguir? O que você acha que as pessoas vão buscar consumir de acordo com essa flexibilização e com esse momento que a gente está, aos pouquinhos, melhorando? Consumir notícia, né, que eu estou falando. Eu acho que a gente foi abrindo o site, acompanhando o movimento de reabertura da cidade, né? Tentando acompanhar o interesse do morador. Eu queria voltar num ponto aqui, que essa pandemia tem algumas questões muito marcantes. E eu não sei, eu tenho até curiosidade de saber de vocês que acompanharam muito de perto o que acontecia na cidade. Algumas coisas me marcaram muito nessa pandemia. Quer dizer, é claro que a questão principal era o drama dos hospitais, o trabalho comovente dos profissionais de saúde, a corrida para produzir uma vacina que é uma coisa assim memorável, assim, você vê como é que a humanidade conseguiu enfrentar uma coisa e se unir para no mundo inteiro buscar uma cura, né? E isso é muito positivo, quer dizer, no momento de questionamento da ciência, você ter a afirmação da ciência como elemento civilizatório e que é a melhor explicação para o ponto que a sociedade chegou hoje. E se nós estamos aqui é porque nós seguimos o caminho do conhecimento. Não há outra história para ser contada. E esse processo trouxe isso tudo, isso foi muito comovente. Mas na cidade, particularmente, me comoveram muito as ações solidárias. E as ações solidárias, não só no sentido de solidariedade financeira, de dar dinheiro, de dar assistencialista, né? Eu parei de brigar com o cara do mercado, que me roubava sempre. Pô, eu agradeci tanto aquele cara estar ali trabalhando, e eu quero tanto que ele continue ali, que ele preste um serviço, porque você passa a ver de outro jeito. Esse cara é o teu vizinho, é o cara que está do teu lado e que está vivendo a mesma situação que você. A gente foi recriando essas relações, e isso é importante. E até a gente poder estar sentado e discutindo isso abertamente, é um pouco desse processo. Eu tenho curiosidade de ver assim, quais foram as situações que mais marcaram vocês nessa pandemia. Bom que eu descanso aqui um pouquinho. E vou falar pra caramba. Agora foi. Tem uma coisa em Niterói que me marcou muito. Primeiro, eu quero dizer que eu acho que Niterói virou notícia nacional porque fez o dever de casa. Não estou puxando saco de ninguém, mas eu acho que foi feito o dever de casa. As informações, a luta para a gente conseguir a vacina,
apesar de tudo e de todos. Qual era a pergunta mesmo? Tem uma coisa que me marcou muito, que foram os mendigos dali da Amaral Peixoto. Essa situação do morador de rua que cada vez aumenta mais, que você chega ali, você encontra a pessoa com a fronha, com um travesseiro que teve que sair da sua casa porque perdeu a sua renda. Então, essa cena é uma cena que não sai da minha cabeça, não sei como resolver, porque é uma catástrofe mesmo. Mas isso na pandemia me impactou, sabe, Luiz Cláudio? Isso foi uma coisa que me chamou a atenção, que me doeu. Além da gente ver as pessoas, né, cada vez mais meninos no iFood, correndo para lá e para cá, atropelando carro na cidade, porque não tem emprego formal. Isso também me tocou muito, mas essa imagem da Amaral Peixoto é uma imagem que me dói. Não devia ter feito essa pergunta. Não, tem muitas coisas marcaram, né? Eu vou só pegar uma colinha da Cláudia, porque eu acho que realmente a forma como a gente se portou coletivamente, sabe? A gestão, a população, a mídia, foi uma forma muito singular, assim. Eu acho que valeu o destaque mesmo na mídia. No começo, nas primeiras medidas, houve muita ação coletiva entre sociedade civil e governo, secretário de saúde, várias vezes chamou, não a mesa, mas a sala virtual, todo mundo, várias vezes, para ouvir como que a gente ia sair dessa juntos. Isso foi muito marcante. Agora, pessoalmente, uma coisa que me marcou muito, né, foi no início da pandemia, um restaurante perto da minha casa tinha acabado de abrir e teve que fechar. E aí o dono do restaurante tinha 2 filhas e estava nascendo uma, assim, que nasceu no primeiro mês da pandemia. E ele ia entregar e falava assim, pega aqui, que eu não posso pegar isso não, que eu tenho 3 filhas, a outra nasceu agora. E a gente começou no bairro, assim, a fazer uma troca de informações para comprar com ele e para ir lá, que aí era o passe e pegue. Então, eu acho que foi uma coisa bonita também, ao invés de fazer ele sair para entregar, né, a gente pode passar de bicicleta, quem for de carro, pega na porta, paga no Pix, para tentar fazer essa solidariedade possível, né? A gente pode cuidar de quem está pertinho, de repente você não pode cuidar muito de quem está longe. Isso também marcou muito. É um pequeno exemplo de coisas positivas que a pandemia trouxe. A gente se olhar, como o Luiz Cláudio falou, olhar para quem está pertinho e tentar fazer alguma coisa. Eu vou falar também. Não fui perguntado não, mas vou falar. Eu vou falar uma coisa positiva, então, até para a gente levantar o astral, né? A cidade está fazendo aniversário daqui a 2 dias, a gente tem que levantar o astral. Uma coisa muito bacana que eu vi surgir nesses últimos meses, isso é um movimento que já vem acontecendo em outras cidades também há muito tempo, mas acelerou muito de 6 meses para cá, são os restaurantes ao ar livre. Não é? Eu não sei se vocês já foram aqui a algum desses restaurantes ao ar livre. Eu tive o prazer de ir em 1 a 2 semanas atrás, fui em outro um pouquinho mais de um mês. O restaurante ao ar livre é uma catarse para a gente nesse momento, né? Porque você não fica num ambiente fechado, você tem um distanciamento, que as mesas são de fato espalhadas. Então, acho que é um movimento que já vem acontecendo em outras cidades, mas que Niterói acelerou muito. Eu li, acho que na sua coluna, de um restaurante também que abriu, acho que em Itaipu, tenho visto no Instagram. Então, acho que esse é um movimento que veio para ficar, né? Fala aí, Ana, fala, por favor, que você conhece tudo de gastronomia. Não conheço tudo, não. Mas, assim, eu dei esse exemplo da Amaral Peixoto, foi uma cena ruim, mas eu quero falar uma coisa assim. Eu acho que a gente pôde, os jornais, os meios, a gente pôde indicar aquelas pessoas perto da sua casa, sabe? Isso foi muito importante. Eu dou meu celular para todo mundo tem meu celular, o leitor me manda e-mail, eu mando meu celular, e chegava muitas coisas, eu preciso, olha, eu vou fechar. Eu acho que o jornalismo tem esse papel também. É claro que você não vai publicar um restaurante, por exemplo, que não tenha condições de higiene, mas eu acho que tem esse papel importante de você resgatar, sabe? Aquela pessoa que criou o restaurante está fechando, aquela pessoa que abriu a loja, é você dar a luz àquela pessoa, é você fazer uma parceria no sentido de, olha, cria alguma coisa, seja criativo, que eu vou te dar um espaço e a gente vai... Eu não fiz isso apenas no jornal, como fiz também nas minhas redes sociais.
porque eu acho isso fundamental e eu acho que é o papel do jornalista também, de ajudar o próximo. E puxando a brasa aqui da Ana, a Ana está fazendo um negócio no Instagram dela, começou há pouco tempo, sobre as mulheres de 50 anos. Ela está dando dicas, não, e são dicas de autoestima, né? São dicas de quebrando alguns tabus. Então eu acho que muita gente que segue a Ana, mas quem não segue, segue ela aí que vocês vão ver o que eu estou falando. Por favor, que eu preciso de seguidor. Como diz meu filho, pede para todos os amigos me seguirem. É porque eu fiz 52 anos e eu acho que 50 anos foi uma idade que me marcou. Os 40 não me marcaram tanto, mas quando eu cheguei aos 50, eu falei assim, pô, já passei provavelmente a metade da minha vida, então eu tenho que acelerar o que eu estou fazendo. Então, se eu quero ajudar mais. Então, são coisas, eu falo no Instagram, coisas que eu estou passando com a minha verdade, né? E tento divulgar as coisas de Niterói, muitas coisas de Niterói. Obrigada. E aproveitando que a gente está falando de 50 anos, 52 anos, daqui a 2 dias a cidade faz 448 anos. A festa de 450 anos do Rio, vocês lembram, foi grandiosa, né? Tudo bem, a gente tinha uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, tudo ali conspirando a favor, né? Depois foi derrocada abaixo, mas enfim. Niterói vem com 450 anos. A pergunta vale para os três, começando pelo Latigê. O que você espera dessa cidade daqui a 2 anos, que vai ser uma data marcante? Fiquei congelado nesse negócio de 50 anos. Não vou nem te contar o que vem depois. Não, mas me fala sobre a cidade. O que você espera nos 450 anos? Você acha que vai ter esse movimento também, como teve no Rio, como teve em outras cidades também, com datas redondas? Tá, eu vou te responder sem te responder. Porque tem uma coisa que passou aqui na minha cabeça e na conversa com a Dani e o pessoal da BNTV apareceu algumas vezes. Tem a turma da Orquestra da Grota que está aqui também, que essa pandemia, ela acelerou muitos processos de desigualdade, porque essa questão do trabalho online, do home office, todas as palavras em inglês que entraram na nossa vida, ele é absurdamente desigual. Absurdamente desigual. Em algumas atividades que a gente faz, que a gente se relaciona com jovens carentes, a conexão de telefone, e não é nem de computador, a conexão é 99% telefone. Quando os setores de educação falam que o jovem teve acesso à escola e tal, é 99% telefone. E é banda precária, e muitas vezes com conexão, é quase Cuba, que o cara tem que procurar um sinal para entrar num Wi-Fi gratuito. Se a gente está olhando para frente e o futuro é conectado, a gente tem que resolver de forma muito urgente e dramática a questão da conexão. Porque os meninos perderam 2 anos de aula. Alguns meninos ainda tiveram a possibilidade de ter acesso e ferramentas de educação, e a educação online avançou tremendamente, e as possibilidades surgidas em educação de ponta são maravilhosas, porque você realmente promoveu uma integração inédita de conhecimento no mundo. Mas abriu um fosso fenomenal, porque às vezes a gente tentava conversar com os meninos, passar algumas informações e não entendia ali como é que não funcionava. E quando você vai examinar, não é verdade que estão conectados, não é verdade que tem banda. O que a Dani falou do WhatsApp é muito triste, porque é um acesso que não te dá um acesso. É um acesso que te anula, porque te obriga a viver naquela faixa. Se o meu acesso é TikTok, caralho, que modernidade é essa? Dani, e você? O que você falaria o que você imagina daqui a 2 anos para a cidade? E pode falar um pouquinho da área de educação, que é uma área que você transita muito bem. Eu tenho medo de fazer essa análise, porque eu acho 2 anos pouco. Acho que a pandemia ensinou isso, né? 2 anos é pouco.
A gente aprendeu também que é preciso, nesse olhar, né, da comunicação popular, seja lá na comunidade ou da comunicação local, da cidade, olhar para o entorno. O que eu acho é que a gente está aprendendo a fazer isso, ou talvez reaprendendo, porque eu acredito que o ser humano é bicho de coletivo. A gente não sobreviveria às outras esferas se a gente não estivesse junto em grupo. Então, acho que a gente está reaprendendo isso. Acho que a gente está mais atento às desigualdades que foram muito acentuadas. Quando a gente vê medidas de política pública, né, para distribuir auxílio emergencial, a gente, eu não sei vocês, né, vou falar por mim, o que eu penso? Tinha como, né? A primeira coisa que eu pensei, dava para ter sido, precisava vir uma pandemia para o básico do básico do básico ser garantido. Então, acho que a gente começa por aí. Eu acho que a gente já aprendeu muita coisa, mas a gente ainda precisa avançar muito nas políticas de igualdade de acesso, igualdade racial, igualdade de gênero, né? Hoje é dia da consciência negra, a gente tem uma turma predominantemente negra e feminina, eu não sei porquê, nas oficinas da BNTV sempre a maioria é mulher. Talvez porque a maioria de nós sejamos mulheres. Então tem esse perfil. E a gente tem em Niterói uma cidade linda, maravilhosa, que eu moro desde que saí da maternidade, mas que, apesar de um IDH muito alto, é extremamente desigual. Extremamente desigual mesmo. Assim. Então, e a mulher negra, ela está na base dessa pirâmide. E a gente não precisa ser assim. A Niterói tem universidade, tem estrutura financeira, tem estrutura social para mudar isso. Assim, eu acho que são os 2 anos determinantes para a gente olhar para isso e falar, olha, se a gente não quer mais, isso é ruim para todo mundo, porque quando tem uma desigualdade muito grande, todo mundo perde, né? O comerciante, o dono da escola, todo mundo perde. E talvez, se a gente fizer um bom dever de casa, como a gente vem fazendo na questão da pandemia, a gente possa, daqui a 2 anos, estar começando a mudar. Eu acho que assim, é devagarzinho. Pelo menos meu coração quer que tudo seja devagarzinho para não tomar mais susto. A gente falou aqui um pouquinho de rede social, e como o assunto aqui é notícia, né? A gente está falando de jornalismo também. De que forma vocês acham, pode começar pela Ana, que é muito atuante, de que forma vocês acham que as redes sociais, não importa qual, qualquer rede social, Instagram, Facebook, LinkedIn, que é muito importante, uma rede social muito importante para quem está buscando emprego, qualificação, de que forma vocês acham que as redes sociais podem contribuir para a notícia, para o jornalismo? Para não ser aquilo que você falou no início, né, de ter um monte de bobagem e tal. Como que ela pode contribuir? Eu acho que as redes sociais são muito importantes, é um caminho sem volta, não tem jeito, então a gente tem que olhar para isso, não assim, sou contra as redes sociais, não adianta. É isso aí. Então, eu acho que a gente tem que profissionalizar cada vez mais, os jornalistas têm que lutar por isso, por dar só notícias importantes para que as pessoas saibam em quem confiar. Eu acho que isso é o ponto fundamental, sabe, Luiz André? Eu acho que você tem que saber qual é o meio que você vai buscar para se informar, em quem que você vai confiar. E as mídia digital vai ser... onde meus filhos veem notícias, né? Agora, os meus filhos vêm sempre em rede social oficial. Chega muito rápido. E a gente está fazendo jornalismo, não é só para a gente, né? A gente tem que fazer jornalismo para quem tem 15, 16, para que essas pessoas saibam a importância do jornalismo para o país. E a gente só vai alcançar esses meninos e meninas se a gente trabalhar com rede social. Então, eu acho que é isso. Eu, por exemplo, eu leio a seguir muito mais, sou fisgado, né, muito mais pelo Instagram do que pelo site propriamente. Ontem eu estava até comentando com a Lívia, que é do A Seguir. A Lívia é essa daqui que está de branco e vermelho, deixa ela com vergonha aqui. Eu estava comentando que eu descobri pelo A Seguir que os táxis de Niterói vão ficar todos pretos. Eu não sabia disso, né? Então... E que é uma boa ideia, né? Não sei quem teve essa ideia, mas é uma boa ideia, porque realmente é mais padrão, né? E eu fui fisgado pela rede social. Na rede social eu entrei no site. Latigê, isso acontece muito, né, com vocês, seja no Instagram, seja no Facebook, que eu sei que vocês estão muito presentes também. É uma isca, né, para você atrair a notícia, e talvez os mais jovens também. A rede social, ela é uma ferramenta e está aí, está disponível, vai ser usada para o bem e para o mal.
tem uma concentração hoje de poder nas plataformas de distribuição do conteúdo, que o mundo todo é refém do Facebook e do Google. O dia que o Facebook saiu do ar, não parou só a mídia, parou o comércio da esquina, parou porque não tinha como fazer encomenda e fazer entrega, porque tudo está pendurado ali no Facebook, no YouTube, e tal, está tudo conectado. Não tem como você ignorar, isso é uma realidade. Tem um tipo de notícia que não tem como competir com essas redes. Aquela notícia que é a clássica notícia de jornal, da batida da esquina, do tiroteio, vai ter sempre alguém perto do fato. Outro dia caiu um rapaz no parapente, tinha alguém filmando. Teve um acidente na ponte, tinha alguém filmando. É impossível você imaginar que o jornal vai chegar antes. O jornal vai chegar, já acabou e tal. Então, esse noticiário passou pelas redes sociais. O que o jornal faz? O jornal tem que depurar isso, ver o que é verdade. Por exemplo, chegou a imagem do parapente caindo. Eu não sei se é de 2018, se é de hoje, não sei se foi na Tailândia e tal. Você tem que contextualizar aquilo e ver. E vai ter uma hora que você vai ter que olhar e dizer, olha, é o 10º acidente de parapente e tal. Parapente na zona urbana é um risco. Aí você aprofunda a discussão, que é o que tem interesse na vida da cidade. Aquelas ações muito cotidianas e pequenas, essas vão ficar no âmbito da rede social. É impossível competir com Niterói Alerta, SOS São Francisco, Icaraí online e tal, porque tem uma capilaridade enorme. Agora, você tem que saber contar com isso, como vozes da cidade que você captura. E é esse o trabalho. Desculpe me alongar aqui, é porque tem uma questão, a gente fala muito de jornalismo, mas não é uma tarefa do jornalismo. Às vezes a gente olha assim, o jornalismo falhou, e até nós jornalismos temos muito essa discussão de o que o jornalismo podia ter feito, como se a gente fosse resolver tudo. É um papel da sociedade desfazer essa atrapalhada em que a gente se meteu, em que a informação foi perdendo credibilidade, foi perdendo valor, que o conhecimento foi perdendo valor. Ontem eu li um artigo da Silvia Fonseca, nossa sócia, nós agora estamos fazendo propaganda local aqui. A Silvia escreveu uma frase do Steve Bannon, que era o conselheiro do Trump, dizendo que o nosso inimigo é a imprensa. A gente só tem um jeito de enfrentar. O Bannon orientando o Trump. A gente joga um monte de merda na imprensa, nas redes sociais, e aí embaralha tudo, confunde tudo. Não é pela primeira vez na história da humanidade, a mentira é um instrumento, é uma ferramenta intencional. Não é uma coisa acidental que nós demos uma informação errada por desconhecimento, porque a gente não sabia ou porque a gente apurou errado. É uma ferramenta intencional. Isso afeta a universidade, afeta a educação, afeta várias esferas de conhecimento. Então, o jornalismo não vai resolver isso. Isso é um comportamento social. A sociedade tem que olhar e dizer, qual é o nosso caminho? A gente está aqui por quê? O que trouxe a humanidade a esse ponto? E aí a gente tem que fazer a parte. E é chato, porque vai fazer a gente brigar com o vizinho, vai fazer discutir com o cara de verde e amarelo. Então, vai ter uma coisa chata. Eu já incorri vários problemas aqui. A Sandra me fez jurar que eu não ia falar palavrão, eu não ia falar da camisa verde e amarela, eu já fiz tudo errado. Olha só, vou passar para a Dani aqui, porque eu acho que existe uma ferramenta além das redes sociais, que é isso aqui, né? Hoje isso aqui, do ponto de vista de informação, pode ser muito útil. Pode não ser também, mas pode ser muito útil, porque hoje a gente tem repórteres em qualquer lugar, né? Repórteres amadores, claro, né? Mas você tem pessoas, se quiserem estar dispostas a filmar, a registrar, a denunciar, né? O celular hoje é uma ferramenta poderosa, né, para o jornalismo. E o trabalho que você faz deve ser também importante. Com todas as limitações tecnológicas que a gente já falou aqui, deve ser muito importante também, assim como a rede social, né? Como é que você estimula esse tipo de trabalho com a garotada com quem você trabalha? Vamos lá, gente, muita calma nessa hora, porque vocês vão achar que eu sou louca, mas eu não sou louca.
Vocês viram o Dilema das Redes, né? Quem viu, tem uma frase que me marcou, que é: as únicas duas indústrias que você é usuário das redes sociais e das drogas, né? Então vamos pensar nisso aí. Então a gente é tratado como usuário nesses dois espaços. Vamos pensar nisso, né? Eu não vou negar o papel das redes, não vou negar que o nosso trabalho relaciona muito fortemente, quase que depende delas para existir. Isso é o que o Luiz Antônio Simas, de cultura das frestas, né? O povo periférico está acostumado a ver uma fresta, dar um jeitinho, alguns chamam de ginga. Vamos ver no que vai dando. Então, não estou negando que isso tudo exista, mas a sensação que eu tenho, olhando esse trabalho de comunicação popular, é de que a gente alimenta muito mais eles, com os nossos dados, com o nosso perfil, do que eles a gente, porque a OMS acabou de categorizar muito bem, né? A gente vive uma infodemia, a gente vive um excesso de informação, que é o chão mais fértil para a desinformação. E eu tomo muito cuidado com isso, porque quando a gente fala fake news, parece até uma coisa assim, né, glamourosa, tipo fake news. É um fenômeno das fake news. Não, é desinformação. São notícias que são escritas ou de forma tendenciosa, ou que te levam a interpretar erroneamente, ou que te levam a pensar que uma coisa que não é bem verdade é. Então, assim, isso é muito delicado, porque numa sociedade tão desigual como a gente tem, isso pode causar o caos, né? Quando você não sabe para onde ir, o que fazer. Tem um artigo muito interessante, não vou lembrar o nome da autora agora, que fez um estudo em 2018 e 2019, como o WhatsApp foi ferramenta de desinformação na vacinação de febre amarela, como as igrejas e alguns grupos passavam isso. Coisas de outro mundo, né, que a gente nem acompanha, isso não é notícia, mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia de que as redes são lugares abertos, de horizontalidade, de debate, de diálogo. Muitas vezes elas não estão a esse serviço, né? Tem aí os algoritmos e tudo que a gente acompanhou dos escândalos, que são provocações, né, para nossas fragilidades, a fragilidade humana da competição, do posicionamento. Então, eu hoje penso que tem muito mais valor uma comunicação da cidade, né, um projeto local, um grupo de jovens, e a gente poder se relacionar com isso que é maior, do que a gente apostar neles como alternativa para a nossa interlocução. A gente está perto, sabe? A gente se fala, a gente pode trocar contato. Eu acho que isso tem um valor maior. Eu estou quase todas as redes, eu estou em todas, na verdade, mas eu não uso quase nenhuma, tirando a Pluriverso, que eu falei aqui, que é a minha rede com os jovens, na Pluriverso.online. O restante, eu me limito assim a, tipo, vou lá, dar um oi, ou ver alguma coisa, partilhar alguma coisa, porque isso vem causando muito adoecimento, principalmente na juventude. Isso é muito grave. Eu quero falar, me dá 2 minutinhos aqui, o mediador fala pra caramba também, né? Mas eu quero falar um pouquinho sobre eu era moleque aqui em Niterói, com meus 14 anos, 15 anos, e a minha rede social era a rede social, né? Estamos falando isso de anos 80. E eu quero aproveitar que o Luiz Antônio está aqui, o Luiz Antônio Melo, que é fundador da Fluminense FM. Eu tenho uma história muito boa de rede social. A Fluminense eu era rato da Fluminense, eu ouvia tudo da Fluminense, acho que eu ouvi desde a primeira transmissão ali em março de 82, eu estava ouvindo. E fui até o final da Fluminense. Mas a Fluminense tinha um negócio muito legal, que é tipicamente de rede social. Ela fazia uma gincana, não sei se era no aniversário da rádio, não lembro exatamente, fez várias vezes, que era uma gincana que escondia um vale presente, um brinde, né, um envelope. Oi? As pessoas estão lembrando aqui. Escondia isso em algum lugar da cidade, colado num poste, embaixo junto de um hidrante ou em algum lugar, e que as pessoas formavam equipes, podia ser sozinho também, mas era mais legal com equipe, formavam equipes e ficavam ouvindo a rádio. Em determinado momento, a rádio dava uma charada, era de hora em hora. Eu lembro que a primeira delas começou meia-noite de um dia e acabou meia-noite do outro, ou seja, 24 horas. A cada hora, ela soltava uma charada. A minha base era ali em frente ao Cinema Icaraí, na praça ali em frente ao Cinema Icaraí. Nós tínhamos 3 carros, eu não dirigia, que eu tinha uns 14 anos, 13 anos, mas eu tinha primos e amigos que dirigiam. E a gente ficava no carro esperando. 4 horas da tarde, deu a primeira charada. Era uma charada que você tinha que descobrir qual era o lugar da cidade. E a gente saía feito um louco dirigindo. É uma irresponsabilidade, né? Completa irresponsabilidade. Mas eram outros tempos também. Mas isso era rede social. E aí, algumas charadas eram fáceis. Aí você ia lá e pegava o prêmio, a base onde entregava o prêmio eram roupas de grifes, da Pier, da Alamoana. A Alamoana é da antiga, hein? Falei aqui. Oi? Company, exatamente.
e ficava no Niterói Shopping. Ali era a base onde a gente ia lá trocar o prêmio. Eu acho que na época não tinha um Plaza ainda, era só o Niterói Shopping. E tinha prancha de surf, tinha discos que a Fluminense dava. Caça ao Tesouro, eu estava querendo lembrar o nome. E era de hora em hora, a gente ficava 24 horas ligado. Na época não tinha Red Bull para tomar para ficar acordado, mas a gente ficava acordado. E às vezes não saía, tirar um cochilo. E eu lembro de uma história, vou contar aqui, posso me alongar, que sai um pouquinho do tema aqui. Eu lembro uma vez que uma pista, eu não lembro qual era a charada, e no final a locutora da rádio, porque a Fluminense era só de locutoras de mulheres, né? E aí no final a locutora falava assim, ela dava a charada era, enfim, não vou lembrar de nenhum exemplo, mas no final ela falava assim, morou ou boiou? Ela falou isso, morou ou boiou? E tudo indicava que era ali pela praia de Caraí, aquela charada, né? E a gente ganhou, a nossa equipe ganhou nessa história, porque eu tinha um primo que nadava muito bem. Quando ela falou morou, boiou, ele avistou uma boia a 300 metros lá para dentro da baía. E ele entrou na água, ele e outras pessoas sacaram também, a pista era fácil. Todo mundo nadando, mas esse primo meu nadava muito, chegou primeiro, dentro da boia estava um envelopinho ali com um brinde, e a gente pegou. Isso era rede social, né? Porque todo mundo se encontrava, a cidade se mobilizava, os jovens principalmente, né? Mas a gente se mobilizava, se encontrava, cada um tinha uma base, né? Dificilmente alguém ficava lá na região oceânica, porque as pistas estavam quase todas aqui por baixo, alguns ficavam no centro, outros no Ingá, outros em São Francisco, e depois tinha uma confraternização, no final tinha um grande show da Fluminense, que era promovido, e a gente se encontrava no Niterói Shopping, porque ali era o lugar para buscar o brinde, as pessoas se encontraram. Nesse dia a rádio era toda transmitida lá do Niterói Shopping. Teve outros lugares também, mas eu estou lembrando muito desse ano. Então eu peguei esse exemplo aqui, que foi uma coisa que movimentou a cidade, uma ideia genial, apesar da irresponsabilidade do carro, né? Mas hoje eu acho que não poderia ser feito isso de carro, teria que ser feito de bicicleta, a pé, né? Mas é uma ideia muito bacana que você mobilizava a cidade, isso foi notícia, né? Então, queria só trazer esse exemplo aqui para vocês. Luiz Antônio, você traumatizou ele. Ele precisa de cuidados profissionais. Não, aí ele ganhou o disco do Barão Vermelho, o resto da história, ele ganhou o disco do Barão Vermelho, escreveu um livro, que é o Almanaque dos anos 80, que é o maior sucesso editorial brasileiro, pode ser encontrado lá embaixo. Não pode, ele está fora de catálogo. Olha só, gente, para a gente encerrar o nosso papo aqui, a gente já está com mais de uma hora aqui no papo, eu queria deixar uma mesma pergunta para vocês três, né? Primeiro, o que vocês... A cidade faz aniversário agora, segunda-feira. Qual o presente que vocês dariam para Niterói? Que é uma pergunta muito clichê, mas eu acho que cabe bem nesse momento que a gente está, né? Nesse momento difícil que a gente está também, né? É um aniversário atípico, mas, né, a gente não pode ter essa comemoração toda, mas que presente vocês dariam? E aí como a gente está dentro da travessa, eu queria que vocês sugerissem para todo mundo aqui ou um livro ou um autor. Eu sei que é difícil a pergunta, não foi combinado nada disso com eles, então eles não tiveram tempo de pensar. Por isso que eu estou dando a oportunidade também de falar de um autor. Né? Quem quer começar? Vale? Pequeno Príncipe vale? Quem quer começar? Uma ideia, um presente para a cidade e um livro para a gente, para recomendar. Eu também vou adorar uma dica de vocês aqui de algum livro ou autor. Não precisa ser um livro, pode ser um autor. Eu vou falar do livro que é mais fácil, que é Travessuras de uma Menina Mar, Travessuras do Lhosa. Ele ganhou o Prêmio Nobel com esse livro e é um dos livros mais incríveis que eu já li. Então, eu não lembro se é Travessuras de uma Menina Má ou se é Menina Má, mas é do Lhosa, então é fácil. E um presente que eu daria à cidade, que é uma coisa que eu falo muito, é minha bandeira, eu tenho algumas bandeiras, como as pessoas em vulnerabilidade, os negros, os gays, os trans, né? E eu tenho uma bandeira que eu bato muito, que é a questão da educação. Também é muito clichê falar de educação, mas eu espero, sinceramente, que Niterói tenha uma educação pública bacana. E eu acredito muito que esse secretário, que é o Vinícius Lu, está fazendo um trabalho, está lutando para que anos de descaso
sejam transformados e que nossas crianças tenham acesso à educação. Assim como os meus filhos, eu quero que todos tenham acesso à educação. Eu quero que eles façam vestibular de igual para igual, porque é um absurdo esse fosso que é a educação, entre a educação particular e a pública. Então, é isso. Quem é o próximo? Muito bem. Eu li um artigo no A Seguir, bom esse jornal, falando que depois da pandemia a gente ia precisar de muita terapia. Eu estou sentindo isso hoje. É bom ter essa conversa, é quase uma catarse, assim, você poder refletir e falar sobre isso. Eu acho que é um momento... Eu esperava muito acabar a pandemia e queimar uma roupa que eu usei desde março do ano passado. E tomar uma água de coco, que era a coisa que eu mais sentia falta de andar de manhã e tomar uma água de coco. Mas, na verdade, o que mais falta é restaurar a convivência e uma convivência renovada. Eu acho que a melhor coisa que a gente pode esperar é que a retomada da convivência se dê com algum aprendizado desse período que a gente viveu. Vai ser muito ruim passar por isso tudo e não ter aprendido nada. Sobre o livro, Torto Arado. Qual é? Torto Arado. Clássico. E qualquer livro do Agualusa, que é um escritor português, que é o melhor escritor brasileiro do momento. Muito bem. E você, Dani? Presente um livro? Um autor? Se eu pudesse dar um presente, seria um presente um pouco mágico. Espero que não seja utópico, mas eu acho que eu daria a caixinha da equidade, sabe? Da gente conseguir diminuir as distâncias, tanto de raça, quanto de gênero, quanto educacionais, que são realmente muito profundas, né? E ferem muito a nossa perspectiva de um mundo melhor, né? Um mundo mais justo. Então, vou ficar com o povo aqui da Terra. Um livro que, graças a Deus, eu li antes da pandemia, senão eu tinha me rasgado toda. É um defeito de cor. Eu acho que todo mundo tinha que ler esse livro. É um pouquinho grande, mas vale a pena cada página. E Krenak, gente. Na pandemia, Krenak. Leiam Krenak, a gente vai encontrar 1000 ideias para adiar o fim do mundo e vamos adiar o fim do mundo, porque só essa esperança é que faz a gente estar aqui, né? Senão já era. Muito bem. Antes de terminar aqui, eu queria avisar que a gente, assim que acabar aqui, o Jorge Júnior, violinista da Orquestra da Grota, que está aqui com a gente, ele vai dar uma canja, uma palhinha para a gente. Ele está entrando agora acabou de ser aprovado na Unirio, não é isso? Parabéns. E uma segunda salva de palma para ele, e salva de palma dupla, porque ele vai ser pai agora em dezembro do Oliver e da Rebeca. Então, parabéns. Para a gente, só para fazer o encerramento aqui, como esse é um evento promovido pelo A Seguir Niterói, eu recomendo mais uma vez para quem chegou um pouquinho depois, entra no site, que o site está de cara nova, está muito mais dinâmico, tem muito mais informação, tem um time de colunistas muito legais, alguns estão aqui, que eu estou vendo aqui. Eu sugiro que vocês entrem, e a partir de segunda-feira vai ter a TV Nikit, e eu pediria ao Latiger para falar um pouquinho sobre essa fase do A Seguir. A Amanda prometeu um monte de coisa que eu não sei como a gente vai entregar. A TV... Na verdade, a gente quis criar um canal, mais um canal de comunicação e habilitar um espaço no YouTube. Mas não é uma TV regular, mas é um espaço de expressão da cidade. Não é um conteúdo que vai ser todo produzido pelo A Seguir. Longe disso. O conteúdo que vai ter ali é colaborativo. A gente acha que um jornal local, comunitário, para ele ser viável no ambiente de hoje e tal, só é possível se for aberto à colaboração. Então, todo o esforço que a gente faz, a partir de agora, com a ampliação da plataforma do jornal, é de ter colaboradores interessantes. É gente que possa falar de coisas que a gente não conhece. Eu adoro quando entro no A Seguir e, bacana essa história aqui que alguém está contando, porque eu não conhecia, e é alguém que estuda cerveja, é alguém que estuda música, e que tem uma história legal para contar e que só o olhar de um especialista podia contar. Então, a gente está habilitando esse espaço, Amanda é ela que prometeu tudo, a gente está habilitando esse espaço para poder
ampliar as vozes da cidade. A gente quer ser um canal de expressão de Niterói, então está aberto um canal de expressão de Niterói. Claro. Posso só falar uma coisinha sobre isso? É que você falou Amanda, que a Amanda é nossa antes de ser sua também, né? A Amanda é nossa. Amanda, figurinha do BemTV, muito antiga, BemTV até o fim. Mas, quando você falou isso, eu lembrei de uma coisa no meio da conversa. Eu só descobri que o A Seguir era um jornal novo quando Jovens Comunicadores começou a se aproximar. Que eu gostaria muito de falar sobre isso. Eu sei que parece meio merchandising, mas não é não. Assim, é uma coisa muito verdadeira, né? Primeiro estava lá, eu achei, pô, sempre existiu. Aí quando a gente se aproximou, esse trabalho de comunicação que se presta a um serviço local, ele exige muita escuta. Né? E a gente está trabalhando numa rede que é para a comunidade, é bem local, mas existem outras formas de ver o mundo, outras formas de fazer. Então, nesse sentido, é uma oportunidade que está gravando, uma oportunidade de a gente agradecer essa parceria, porque na medida em que um jornal que tem um alcance na cidade inteira fala o que esses meninos querem falar, que a gente pode ouvir, né? E dar um espaço, mesmo que seja um espaço esporádico, né? A gente não tem produção todo dia, eles não são jornalistas profissionais, mas a gente quebra um pouco o senso comum de que é preciso dar voz a alguém, né? Eu vou dar voz para ela tão jovem. Não, eles têm voz, têm opinião, só precisa de um parceiro sensível, de uma escuta verdadeira e de espaços, né? Que trocam potências e tem coisas que eles podem falar que a gente não sabia ou a seguir é um espaço que dá uma projeção. Então, era uma oportunidade de agradecer publicamente, porque eu acho que isso é muito importante, não só para a cidade, mas para cada um desses meninos, que depois o orgulho e o investimento volta na educação. Por exemplo, eles olham um texto, eu publiquei no jornal, cara. Eu tenho que melhorar meu português. Isso é muito bacana de ver. A gente precisa de mais ações solidárias e coletivas e locais como essa. Obrigada, Luiz. Vai lá, Ana. Oi. Eu sou do Globo, mas eu quero parabenizar a seguir, porque eu acho que quanto mais veículos a gente tiver, melhor para a democracia, melhor para a cidade, melhor para tudo. Ainda mais veículos com pessoas sérias, como é o A Seguir. Então, quero parabenizar, desejar vida longa e até o ano que vem. Obrigado. Muito obrigado. Queria chamar o Jorge Júnior, por favor.